A advogada Carolina Siebra, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, que atua na defesa dos presos e perseguidos políticos, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relatou como foi a viagem com membros da Comissão de Direitos Humanos do Senado Brasileiro à Argentina para avaliar a situação dos presos políticos que estão naquele país. A advogada relatou: temos 5 brasileiros que estão presos, uma mulher e 4 homens sob a tutela do governo argentino. E várias outras pessoas, em torno de 70 pessoas, também estão com receio de buscar o CONARE para poder fazer a renovação do seu documento por conta das prisões que têm acontecido. Afinal de contas, o CONARE é que informa a polícia que aquela pessoa está ali renovando o seu documento. E esse pedido de extradição foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Um juiz da Argentina concedeu esse pedido de extradição sem analisar que essas pessoas são presas políticas. Siebra explicou que, além de apresentar ao Ministério argentino as informações sobre a perseguição política, os advogados e os senadores foram aos presídios, onde foram impedidos de visitar as celas. A advogada disse esperar que um relatório da Comissão de Direitos Humanos do Senado Brasileiro possa resultar em boas notícias para os presos e perseguidos políticos. Carolina Siebra se emocionou e chorou ao relatar o caso da mulher que está presa na Argentina, alvo da perversidade de uma colega de cela, e pediu ajuda para fazer com que seu relato chegue ao conhecimento do presidente Javier Milei, enfatizando que a prisão de pessoas que já tinham o status de asilados é mais uma violação de direitos humanos à qual essas pessoas estão sendo submetidas. A advogada disse: eles estavam com o status de asilado. E isso é uma violação maior do que a violação que eles estão passando. A gente tem construído o relatório e temos a absoluta certeza de que dentro do processo dessas pessoas não há uma prova sequer que elas tenham cometido crime algum. Então, são pessoas que são completamente inocentes, não têm antecedentes criminais e estão passando por essa situação. Eu peço o apoio de vocês para que compartilhem esse vídeo e ajudem a chegar nas autoridades para que a gente consiga devolver essas pessoas para as famílias delas. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas.
Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Fala pessoal, Carolina Siebra aqui, advogada da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, ASFAV. Eu tô vindo conversar com vocês aqui porque eu recebi um áudio da Isabelle, sobrinha da Ana Paula, que está presa na Argentina. E esse áudio me preocupou muito com a situação da Ana Paula. Semana passada, a senadora Damares e o senador Magno Malta estiveram com ela no presídio na Argentina e ela relatou que uma das presas que está dividindo lá a custódia com ela trocou a água dela e colocou uma água cheia de aranhas. Ela tomou sem ver e passou muito mal, vomitou e etc. E agora as outras duas presas que estavam lá com ela, que eram pessoas melhores, que ela se sentia um pouco mais protegida, foram soltas e ela continua presa lá agora só com essa pessoa que é bem perversa e tem perseguido ela. Não sabemos por qual motivo, talvez porque ela é brasileira. Enfim, a Ana Paula está com medo de comer e colocarem alguma coisa na comida dela, porque lá na Argentina, diferente daqui do Brasil, a xepa ela não vem feita pelo presídio. Pelo que eu entendi do que ela me relatou, a Isabelle, ela tem a comida que a família dela leva e ela coloca em uma geladeira que tem lá dentro do lugar onde ela está custodiada, e aí ela tá com medo dessa pessoa colocar coisa na comida dela e ela não tá conseguindo comer por esse medo de morrer, por medo de ser envenenada, temendo pela própria vida. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem aqui o presidente Milei, para que a gente consiga a soltura da Ana Paula e a dos demais que estão presos na Argentina, porque eles estavam com status de asilado e isso é uma violação maior do que a violação que eles estão passando. A gente tem construído o relatório e temos a absoluta certeza que dentro do processo dessas pessoas não há uma prova sequer que elas tenham cometido crime algum. Então são pessoas que são completamente inocentes, não têm antecedentes criminais e estão passando por essa situação.
Eu peço o apoio de vocês para que compartilhem esse vídeo, ajudem a chegar nas autoridades, para que a gente consiga devolver essas pessoas para a família delas. Obrigada. Olá pessoal, Carolina Seabra aqui, advogada da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Vim trazer o relato do que foi a viagem para a Argentina em missão junto com os senadores da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Estivemos com o ministro, o secretário executivo do Ministério de Interiores do governo argentino, onde pontuamos a situação dos presos políticos do dia 8 e 9 de janeiro e a situação que eles se encontram hoje. Afinal de contas, temos 5 brasileiros que estão presos, 1 mulher e 4 homens, sob a tutela do governo argentino. Várias outras pessoas, em torno de 60 pessoas também, estão com receio de buscar o CONARE para poder fazer a renovação do seu documento por conta das prisões que têm acontecido. Afinal de contas, o CONARE que informa a polícia que aquela pessoa está ali renovando o seu documento. E esse pedido de extradição foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes à Justiça da Argentina. E um juiz da Argentina, o Rafecas, concedeu esse pedido de extradição sem analisar que essas pessoas são presas políticas. Após essa visita com o Ministério, que a gente ficou de encaminhar um relatório sobre toda a situação dos presos, porque por informação dos advogados ali da Argentina, o que tem acontecido é que o CONARE ainda está em processo administrativo para saber se realmente essas pessoas são presas políticas. E aí, após essa análise, que será concedido o asilo para essas pessoas. Pedimos urgência para analisar esses documentos e iremos enviar um relatório que será feito pela presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal, a senadora Damares, e que irá ser encaminhado para eles, para que eles possam tomar providências. Posteriormente, fomos aos presídios, tanto ao feminino quanto ao masculino, para que fosse inspecionado as unidades prisionais. Mas, por incrível que pareça, os diretores das suas unidades não permitiram que esses senadores entrassem até as celas em que esses brasileiros estão presos. Retiraram eles das celas e eles foram recebidos em salas separadas, o que foi muito estranho para a Comissão de Direitos Humanos, afinal, eles estavam lá também para verificar a situação dos presos dentro do local em que estão convivendo. Os presos também reclamam sobre a questão de saúde que tem sido precária, o atendimento médico tem sido precário. A Ana Paula tem um problema na mama e estão suspeitando de câncer, e a mamografia só sai com 30 dias, o que pode prejudicar a vida dela e o tratamento dela para sobreviver. Então, dito isso, a gente está muito confiante no que possa acontecer, com base nesse relatório que vai da Comissão de Direitos Humanos, e acreditamos que nos próximos dias teremos boas notícias. Bom, pessoal, sendo barrado aqui com a documentação toda ok, com passaporte diplomático, missão oficial, que eles têm inclusive na entrada, nós vimos e colocamos a foto aí que foi batida pela advogada na entrada aqui da penitenciária masculina de Buenos Aires, aqui de Essença, onde tem 4 brasileiros, né, presos políticos. E será que é por isso que não estão querendo deixar a gente entrar? Ó, vencimento 6 de 2023. 2023, vencimento aqui de onde está a penitenciária, o vidro quebrado, né? Então, nós vamos comunicar esses abusos de poder que aconteceram aqui, um desrespeito, né, à Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. É um absurdo o que está acontecendo, a situação dos brasileiros muito delicada, e a gente precisa defender o que é correto. Isso é direitos humanos. Deus abençoe você.